Secretária virgem trabalhou até tarde, e o CEO a encontrou dormindo em sua mesa. Ele se aproximou em silêncio, apenas para descobrir algo que ninguém no escritório imaginava. E a partir daquela noite, nada foi igual. A chuva de janeiro batia forte nas janelas do edifício comercial na Avenida Paulista, enquanto Isabela Santos ajustava nervosamente a blusa branca que havia comprado especialmente para aquele dia. Aos 23 anos, ela nunca havia pisado num prédio tão imponente quanto o da Corporação Almeida em Associados, uma das maiores empresas de consultoria empresarial do Brasil. Isabela Santos para a entrevista com o Departamento de Recursos Humanos, disse ela para a recepcionista, uma mulher elegante de cabelos loiros impecavelmente penteados. 25º andar, sala 2505, respondeu a recepcionista com um sorriso profissional, entregando-lhe um crachá de visitante. O elevador à direita. Isabela respirou fundo enquanto subia. Havia se formado em administração pela Universidade Paulista há apenas 6 meses, mas a falta de experiência profissional tornava impossível conseguir um emprego na área. Morava com a mãe num apartamento pequeno em Santo André, e os 2 salários mínimos da dona de casa não eram suficientes para manter as duas confortavelmente. Esta vaga de secretária executiva era sua chance de finalmente ajudar em casa e começar a construir uma carreira. Isabela Santos, chamou uma mulher de meia-idade quando ela chegou ao 25º andar. Sou Márcia Fernandes, gerente de RH. Por favor, me acompanhe. A entrevista durou 40 minutos. Márcia fez perguntas sobre sua formação, experiência com softwares de escritório e disponibilidade de horários. Isabela respondeu honestamente sobre sua falta de experiência, mas enfatizou sua dedicação, pontualidade e disposição para aprender. A posição é para a secretária executiva do CEO da empresa, explicou Márcia, observando atentamente as reações de Isabela. O trabalho é intenso, requer disponibilidade para horários estendidos e viagens ocasionais. O salário inicial é de R$8.000, mais benefícios completos. Isabela quase engasgou. R$8.000 era mais que o triplo de qualquer oferta que havia recebido antes. Eu aceito, disse rapidamente, tentando controlar a ansiedade na voz. Calma, riu Márcia. Ainda precisa passar pela aprovação do CEO. Eduardo Almeida é muito exigente com quem trabalha diretamente com ele. Mas pelo seu currículo e postura, acredito que você tem potencial. Eduardo Almeida. Isabela já havia ouvido falar dele. O jovem empresário de 35 anos que assumira a empresa do pai e a transformara num império em menos de 10 anos. Aparecia frequentemente nas revistas de negócios, sempre impecavelmente vestido e com uma expressão séria que transmitia autoridade absoluta. Quando seria essa entrevista? Perguntou Isabela. Agora, respondeu Márcia verificando o relógio. Ele tem 15 minutos livres antes da próxima reunião. O coração de Isabela disparou. Não estava preparada para conhecer o CEO da empresa no mesmo dia da primeira entrevista. Seguiu Márcia pelos corredores elegantes do 30º andar, onde ficavam as salas da diretoria. Doutor Eduardo, Márcia bateu levemente na porta dupla de mogno. A candidata para a secretária executiva está aqui. Entre, respondeu uma voz masculina grave do outro lado. O escritório de Eduardo Almeida era uma demonstração de poder e bom gosto. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma estante repleta de livros de negócios ocupava uma parede inteira e uma mesa executiva de vidro dominava o centro do ambiente. Eduardo estava de pé, de costas para elas, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Quando se virou, Isabela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele era ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, cabelos escuros perfeitamente penteados, traços marcantes e olhos castanhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Isabela Santos, ele disse, estendendo a mão. Sua voz era profunda e controlada, cada palavra pronunciada com precisão. Prazer, Sr. Almeida, respondeu Isabela, tentando manter a voz firme enquanto apertava sua mão. A pele dele era surpreendentemente quente, e ela notou que ele usava um relógio que provavelmente custava mais que um carro. Pode se retirar, Márcia, disse Eduardo, não tirando os olhos de Isabela. Eu conduzo a partir daqui.
Quando ficaram sozinhos, Eduardo gesticulou para que ela se sentasse numa das cadeiras de couro em frente à mesa. Ele se acomodou atrás da mesa, unindo as mãos enquanto a estudava em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. 23 anos recém-formada, sem experiência profissional relevante, ele disse, claramente lendo seu currículo de memória. Por que deveria contratá-la? A pergunta direta a pegou desprevenida, mas Isabela decidiu ser completamente honesta. Porque preciso desta oportunidade mais do que qualquer outra pessoa que o senhor vai entrevistar, respondeu ela, encontrando coragem para manter contato visual. E porque quando alguém precisa realmente de algo, faz qualquer sacrifício necessário para não decepcionar. Eduardo arqueou uma sobrancelha, parecendo intrigado pela resposta. Qualquer sacrifício, repetiu ele. Trabalhar quantas horas forem necessárias, estar disponível quando precisar, aprender tudo o que for preciso. Isabela elaborou, sentindo que havia capturado sua atenção. Eu sei que não tenho experiência, mas tenho dedicação. E dedicação não se ensina. Por um momento, algo que poderia ter sido um sorriso passou pelos lábios de Eduardo, mas desapareceu tão rapidamente que Isabela não teve certeza se realmente viu. Você começa segunda-feira, disse ele, voltando sua atenção para o computador. Márcia vai explicar os detalhes. Isabela ficou parada por alguns segundos, processando que havia conseguido o emprego. Obrigada, Sr. Almeida. Não vou decepcioná-lo. Veremos, respondeu ele sem olhar para cima. E Isabela? Sim, aqui trabalhamos com excelência. Não há espaço para mediocridade. Segunda-feira chegou mais rápido do que Isabela esperava. Ela acordou às 5 da manhã para ter tempo suficiente de se arrumar e chegar ao escritório antes das 8. Havia comprado 3 conjuntos novos, blazers e saias que considerou apropriados para o ambiente corporativo, embora tivessem consumido quase todas suas economias. Você está linda, filha, disse sua mãe Conceição, servindo café da manhã no pequeno apartamento em Santo André. Parece uma executiva de verdade. Ainda sou só secretária, mãe, corrigiu Isabela, mas não conseguiu esconder o sorriso. Sentia-se diferente naquele conjunto azul marinho, mais profissional, mais confiante. Secretária de um CEO, lembrou Conceição com orgulho. Minha filha trabalhando na Paulista. A viagem de trem até o centro levou 1 hora, tempo que Isabela usou para revisar mentalmente tudo o que sabia sobre a empresa e sobre Eduardo Almeida. Havia passado o fim de semana pesquisando sobre ele na internet. Formado em engenharia pela USP e MBA pela FGV, assumira a empresa aos 25 anos após a morte súbita do pai, multiplicara o faturamento em menos de uma década. As informações pessoais eram escassas. Algumas fotos em eventos sociais sempre o mostravam sozinho ou acompanhado por mulheres diferentes, modelos, socialites, empresárias, nunca o mesmo rosto 2 vezes. Bom dia, Isabela, cumprimentou Márcia quando ela chegou ao 30º andar às 7h45. Pontual, excelente. Vou mostrar sua estação de trabalho. A mesa de Isabela ficava numa antessala elegante que dava acesso direto ao escritório de Eduardo. Havia um computador de última geração, 2 telefones, uma impressora multifuncional e uma vista lateral da cidade através de janelas amplas. Suas principais funções, explicou Márcia, entregando-lhe uma pasta com instruções, são gerenciar a agenda do Dr. Eduardo, atender suas chamadas, organizar reuniões e viagens e ajudá-lo com qualquer coisa que precise durante o dia. Ele chega às 8 em ponto e sai raramente antes das 9 da noite. 13 horas por dia? Perguntou Isabela, surpresa. Às vezes mais. Por isso perguntamos sobre disponibilidade para horários estendidos. O Dr. Eduardo é extremamente dedicado ao trabalho e espera o mesmo de sua equipe. Às 8 horas em ponto, Isabela ouviu a campainha do elevador privativo, que dava acesso direto ao 30º andar. Eduardo Almeida saiu vestindo um terno cinza escuro, que certamente era feito sob medida, carregando uma pasta de couro e falando ao celular em inglês. Ele acenou brevemente para ela enquanto passava, mas continuou a conversa telefônica até desaparecer dentro de seu escritório. 5 minutos depois, sua voz soou pelo interfone. Isabela, traga-me café. Sem açúcar, sem leite. Sim, senhor, respondeu ela,
lembrando-se de que Márcia havia mencionado uma cafeteira especial na copa do andar. Quando entrou no escritório com a xícara de porcelana, Eduardo estava debruçado sobre papéis espalhados na mesa, uma expressão concentrada no rosto. Ele usava óculos de leitura que Isabela não havia notado antes, o que lhe dava um ar ainda mais intelectual. "Obrigado", disse ele sem levantar os olhos. "Preciso que cancele meu almoço de hoje e remarque para quinta-feira. E ligue para a JM Advocacia, confirmando a reunião das 2 horas. "Certamente", Isabela respondeu, anotando mentalmente as instruções. "E Isabela?" "Sim?" Ele finalmente olhou para ela, retirando os óculos. "Sempre que entrar aqui, bata na porta primeiro. Mesmo que eu chame pelo interfone." "Desculpe, não sabia, vou lembrar." "Agora sabe", disse ele voltando aos papéis. O resto da manhã passou voando. O telefone tocava constantemente. Fornecedores, clientes, outros executivos. Isabela descobriu que Eduardo falava fluentemente português, inglês e espanhol, às vezes alternando entre os 3 idiomas numa única ligação. Por volta das 11 horas, ela notou que ele não havia saído do escritório nenhuma vez desde que chegara. Decidiu arriscar. "Doutor Eduardo", falou pelo interfone. "Sim? Gostaria de mais café? Ou água?" Houve uma pausa antes da resposta. "Café." "E Isabela?" "Sim?" Boa iniciativa. Era pouco, mas Isabela sentiu um calor de satisfação no peito. Talvez ela realmente conseguisse se sair bem naquele trabalho. O dia continuou intenso. Eduardo teve 6 reuniões, dezenas de ligações e revisou contratos que pareciam não ter fim. Isabela organizou sua agenda para a semana seguinte, confirmou uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro e aprendeu que ele tinha preferências muito específicas: café sempre forte, água sempre gelada, reuniões sempre começando pontualmente. Quando 6 horas chegaram e os outros funcionários começaram a se despedir, Isabela percebeu que Eduardo ainda estava trabalhando. Às 7, ele continuava lá. Às 8, ela hesitou se deveria perguntar se podia ir embora. "Pode ir, Isabela", disse a voz dele pelo interfone, como se tivesse lido seus pensamentos. "Bom primeiro dia." "Obrigada, Dr. Eduardo. Até amanhã." Enquanto esperava o elevador, Isabela olhou para trás uma última vez. A luz do escritório de Eduardo ainda estava acesa, sua silhueta visível através da porta de vidro, debruçado sobre mais papéis. Ela se perguntou se ele sempre trabalhava tanto, se sempre jantava sozinho, se tinha alguém esperando por ele em casa. Mas rapidamente afastou esses pensamentos. Eram questões pessoais demais para uma secretária se preocupar. O que ela não sabia era que Eduardo havia notado sua hesitação antes de sair e, pela primeira vez em muito tempo, se perguntou como seria ter alguém que se preocupasse genuinamente com seu bem-estar. 3 semanas haviam se passado desde que Isabela começara a trabalhar para Eduardo, e ela já havia encontrado seu ritmo na rotina intensa da empresa. Acordava às 5 da manhã, chegava ao escritório às 7h45 e raramente saía antes das 8 da noite. Sua mãe reclamava que mal havia mais, mas Isabela estava determinada a provar seu valor. Eduardo, ela descobrira, era um perfeccionista implacável. Cada documento tinha que estar impecável, cada reunião precisava fluir sem interrupções e cada detalhe de sua agenda deveria ser antecipado antes mesmo que ele pedisse. Mas ele também era justo. Quando Isabela fazia um bom trabalho, ele reconhecia com um aceno ou um obrigado que soava sincero. "Isabela", a voz dele soou pelo interfone numa quinta-feira à tarde. "Preciso que você fique até mais tarde hoje. Temos uma proposta importante para entregar amanhã cedo." "Claro, Dr. Eduardo", respondeu ela, cancelando mentalmente seus planos de encontrar a amiga Carla para jantar. Às 9 da noite, quando o prédio já estava praticamente vazio, Isabela ainda estava digitando furiosamente no computador, formatando uma apresentação de 100 slides para um cliente internacional. Seus olhos ardiam, e ela já havia tomado 4 xícaras de café para se manter alerta. Eduardo saiu do escritório por volta das 9h30, afrouxando a gravata pela primeira vez no dia. "Como está o andamento?" perguntou, parando ao lado de sua mesa. "Quase terminando", respondeu Isabela, forçando um sorriso apesar do cansaço. "Mais uns 20 minutos e estará pronto." Ele observou as olheiras sob seus olhos,
notando como ela piscava lentamente para focar na tela. Você jantou? Perguntou, uma pergunta que a surpreendeu por ser pessoal demais para os padrões dele. Não, mas está tudo bem. Posso comer alguma coisa quando chegar em casa. Eduardo franziu o senho. Que horas você vai chegar em casa? Isabela verificou o relógio e fez um cálculo mental. 20 minutos para terminar, mais 1 hora de transporte público até Santo André. Por volta das 11h30, respondeu ela. É muito tarde para uma jovem estar sozinha no transporte público, disse Eduardo pegando o celular. Vou chamar um motorista para levá-la. Não precisa, doutor Eduardo. Eu sempre volto de transporte público. Não quando trabalha até essa hora para mim, replicou ele já discando. Marcos, preciso que busque minha secretária daqui a meia hora e a leve em casa. Sim, adicione a minha conta. Isabela ficou boquiaberta. Doutor Eduardo, eu não posso aceitar. Não é uma sugestão, disse ele com aquele tom que ela já conhecia. Não havia espaço para discussão. E da próxima vez que trabalharmos até tarde, avise que precisa jantar. Vou pedir comida. Com isso, ele voltou para o escritório, deixando Isabela confusa com aquela demonstração inesperada de consideração. Na sexta-feira seguinte, aconteceu novamente. Um cliente em Nova York precisava de ajustes na proposta, e Eduardo decidiu que trabalhariam até ter tudo perfeito. Desta vez, ele cumpriu a promessa. Às 7 horas, apareceu com sacolas de comida japonesa. Espero que goste de sushi, disse ele, colocando as sacolas na mesa de reuniões pequena que ficava no canto de sua sala. Nunca comi, confessou Isabela corando ligeiramente. Eduardo parou de desembalar a comida e a olhou. Nunca? É meio caro para o meu orçamento, ela explicou, sentindo-se envergonhada por admitir suas limitações financeiras. Bem, disse Eduardo, abrindo uma caixa de sashimi. Considere parte do seu treinamento cultural. Uma secretária executiva precisa conhecer diferentes tipos de culinária para quando acompanhar clientes internacionais. Eles comeram em silêncio confortável, Eduardo ocasionalmente explicando os diferentes tipos de peixe e como comer corretamente com os hashes. Isabela descobriu que gostava da textura delicada do salmão e achou graça da expressão concentrada que Eduardo fazia ao comer. Doutor Eduardo? Disse ela quando terminaram. Sim? Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele hesitou, claramente não acostumado com esse tipo de conversa. Depende da pergunta. O senhor sempre trabalha tanto? Eduardo apoiou-se na cadeira considerando a resposta. Desde que assumi a empresa, sim. Quando meu pai morreu, muita gente duvidou que eu conseguiria manter o negócio funcionando. Alguns clientes cancelaram contratos, alguns funcionários pediram demissão. Precisei provar que estava à altura do legado dele. E agora? A empresa é claramente um sucesso. O senhor não pode relaxar um pouco? Relaxar é quando você perde o foco. Quando para de crescer, respondeu ele. Mas sua voz soava menos convincente do que o usual. E você? Por que trabalha tanto? Poderia ter encontrado um emprego com horário normal. Porque esta é minha chance, Isabela disse sinceramente. Cresci vendo minha mãe se desdobrar para nos sustentar depois que meu pai foi embora. Aprendi que oportunidades como esta não aparecem 2 vezes. Eduardo a estudou por um momento, algo mudando em sua expressão. Seu pai foi embora quando você era criança? Quando eu tinha 12 anos. Disse que ia buscar emprego em outra cidade e nunca mais voltou. Isabela contou, surpresa consigo mesma por compartilhar algo tão íntimo. Sinto muito, disse Eduardo, e sua voz carregava uma sinceridade que ela nunca havia ouvido antes. Está tudo bem. Me ensinou a valorizar pessoas que ficam, que cumprem suas promessas. Eles voltaram ao trabalho depois disso, mas algo havia mudado no ar entre eles. Uma barreira havia caído, ainda que ligeiramente. O projeto para o cliente americano se estendeu por mais 2 semanas, exigindo revisões constantes devido às diferenças de fuso horário e às exigências específicas do contrato. Isabela estava começando a sentir o peso da rotina. Dormia apenas 5 horas por noite e estava praticamente vivendo no escritório. Na terça-feira da 3ª semana, ela chegou ao trabalho com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente de tanto café. Eduardo notou imediatamente. Você está bem? Perguntou quando ela trouxe seus documentos matinais. Sim, senhor. Apenas um pouco cansada, mentiu ela, forçando um sorriso.
Quando foi a última vez que dormiu mais de 5 horas seguidas? A pergunta a pegou desprevenida. Não me lembro. Eduardo fechou o laptop e a olhou seriamente. Isabela, não posso ter uma secretária eficiente se ela estiver exausta. Vá para casa mais cedo hoje. Mas temos a ligação com Nova York às 8. Eu resolvo a ligação, vá para casa às 6. Isabela queria protestar, mas o olhar de Eduardo não deixava espaço para argumentação. Às 6 em ponto, ele apareceu em sua mesa. Vá, disse simplesmente. Mas na quarta-feira, o cliente solicitou mudanças de última hora que exigiriam refazer quase toda a apresentação. Eduardo chamou Isabela ao escritório às 9 da manhã. Vamos ter que trabalhar até tarde novamente, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. O cliente quer tudo pronto para uma apresentação amanhã às 8 da manhã, horário deles. Não tem problema, respondeu Isabela, embora seu corpo já protestasse só de pensar em outra noite em claro. Trabalharam até às 11 da noite, parando apenas para comer sanduíches que Eduardo mandou buscar. Por volta da meia-noite, Isabela estava lutando para manter os olhos abertos. Seus dedos se moviam no teclado mais lentamente, e ela precisava reler cada frase várias vezes para ter certeza de que fazia sentido. Isabela, Eduardo a chamou do escritório. Pode vir aqui um momento? Ela se levantou, mas suas pernas estavam bambas de cansaço. Quando chegou à porta do escritório, Eduardo olhou para ela com preocupação. Você está pálida. Quando foi a última vez que comeu algo além daquele sanduíche? Não me lembro, admitiu ela, apoiando-se no batente da porta. Isso é ridículo. Vou pedir comida. Não, por favor. Se eu comer agora vou ficar com mais sono ainda, protestou Isabela. Só preciso terminar a formatação dos últimos slides. Eduardo hesitou, claramente dividido entre a necessidade de terminar o trabalho e a preocupação com o bem-estar dela. Mais 1 hora, disse finalmente. Se não terminarmos em 1 hora, continuamos amanhã cedo. Isabela assentiu e voltou para sua mesa. Mas meia hora depois, enquanto formatava o 50º slide da apresentação, suas pálpebras começaram a pesar. Ela piscou várias vezes, tentando se manter alerta, mas o cansaço era mais forte. Só vou descansar os olhos por 1 minuto, pensou, cruzando os braços sobre a mesa e apoiando a cabeça neles. Eduardo saiu de seu escritório 2 horas depois, por volta das 2:30 da madrugada, esperando encontrar Isabela terminando os últimos detalhes. Em vez disso, a encontrou dormindo profundamente sobre a mesa, a cabeça apoiada nos braços, respirando suavemente. Ele parou na porta, observando-a por um longo momento. Até dormindo, ela parecia cansada, com olheiras escuras contrastando com a pele pálida. Suas mãos, que ele havia visto digitar incansavelmente nas últimas semanas, estavam relaxadas ao lado do teclado. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Havia pressionado demais. Isabela era jovem, dedicada e claramente disposta a se sacrificar pelo trabalho, mas ele havia abusado dessa disposição. Silenciosamente, ele foi até o armário em seu escritório e pegou o blazer sobressalente que sempre mantinha ali. Voltou até Isabela e cuidadosamente colocou o blazer sobre seus ombros, tomando cuidado para não acordá-la. Ela se mexeu ligeiramente, sussurrando algo ininteligível, mas não acordou. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, observando o movimento suave de sua respiração, percebendo detalhes que nunca havia notado antes, as sardas pequenas em seu nariz, os cílios longos que faziam sombra em suas bochechas, a maneira como seus lábios se curvavam ligeiramente mesmo dormindo. Era a primeira vez em anos que Eduardo realmente olhava para uma mulher, não como uma acompanhante para eventos sociais ou uma distração temporária, mas como uma pessoa real, vulnerável, que havia confiado nele o suficiente para adormecer em sua presença. Decidiu deixá-la dormir. Voltou para seu escritório, diminuiu as luzes do andar e continuou trabalhando sozinho, ocasionalmente olhando através da porta de vidro para ter certeza de que ela ainda estava confortável. Quando Isabela acordou na manhã seguinte, às 7 horas, com o sol entrando pelas janelas e o blazer de Eduardo ainda sobre os ombros, encontrou uma xícara de café quente em sua mesa e um bilhete escrito à mão. Obrigado por sua dedicação. A apresentação foi aprovada. Tire amanhã livre. E.A.
Ela segurou o bilhete, sentindo algo aquecer em seu peito que não tinha nada a ver com o café quente. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Isabela se perguntou se o que sentia por Eduardo estava começando a ir além do respeito profissional. E no andar de cima, em seu apartamento particular no topo do prédio, Eduardo olhava pela janela para a cidade acordando, ainda sentindo o cheiro sutil do perfume de Isabela, que havia ficado impregnado em seu blazer. Isabela passou a manhã livre caminhando pelo Parque Ibirapuera, tentando processar os sentimentos confusos que a inundavam desde que acordara na mesa do escritório com o blazer de Eduardo sobre os ombros. O gesto havia sido tão cuidadoso, tão inesperadamente terno, que ela não conseguia tirá-lo da cabeça. Quando voltou ao trabalho na hora do almoço, encontrou uma atmosfera diferente. Eduardo estava em reunião com clientes japoneses, e ela podia ouvi-lo falando fluentemente em inglês através da porta fechada. Sobre sua mesa havia um prato coberto com um almoço completo, salada, peixe grelhado, arroz e uma pequena sobremesa. O Dr. Eduardo pediu para eu trazer, explicou Marcos, o motorista, quando ela olhou confusa para a comida. Disse que você não havia almoçado direito nas últimas semanas. O calor que Isabela sentiu no peito não tinha nada a ver com a comida quente. Eduardo estava prestando atenção em detalhes que ela nem percebera que ele notava. Comeu lentamente, saboreando não apenas o alimento, mas a sensação de ser cuidada. Quando Eduardo saiu da reunião, 2 horas depois, ele parou em sua mesa apenas o tempo suficiente para perguntar: "Descansou bem?" "Sim, obrigada. E obrigada pelo almoço também", respondeu Isabela, sentindo as bochechas corarem. "Precisamos manter minha secretária eficiente funcionando adequadamente", disse ele. Mas havia algo em seu tom, mais suave que o usual, que fez o coração dela acelerar. Naquela tarde, Eduardo teve que sair para uma reunião externa, e Isabela aproveitou para organizar alguns arquivos pessoais dele que haviam se acumulado. Foi quando encontrou numa gaveta destrancada algumas fotos antigas da empresa. Uma delas a fez parar. Eduardo aos 20 e poucos anos, ao lado de um homem mais velho que claramente era seu pai, ambos sorridentes em frente ao prédio da empresa. Eduardo na foto parecia mais leve, menos carregado pelo peso das responsabilidades que agora via em seus ombros todos os dias. Curiosa, a voz dele nas suas costas a fez pular, quase derrubando as fotos. "Desculpe, Dr. Eduardo, eu estava organizando e..." "Está tudo bem", disse ele, pegando a foto das mãos dela. "Essa foi tirada no dia em que me formei na faculdade. Meu pai estava orgulhoso." "Vocês eram próximos?" perguntou Isabela, notando a melancolia em sua voz. "Éramos. Ele era meu mentor, meu melhor amigo." Eduardo olhou para a foto por um longo momento. "Às vezes me pergunto se ele ficaria orgulhoso do que fiz com a empresa." "Tenho certeza de que ficaria", disse Isabela sinceramente. "O senhor multiplicou os negócios, criou empregos, construiu algo impressionante." Eduardo a olhou, algo vulnerável passando por seus olhos. "Às custas do que, Isabela? Quando foi a última vez que tive uma conversa que não fosse sobre trabalho? Quando foi a última vez que fiz algo só porque queria, não porque era estrategicamente necessário?" A pergunta pegou Isabela desprevenida. Era a primeira vez que Eduardo mostrava questionamento sobre suas escolhas de vida. "E o que o senhor faria? Se pudesse fazer qualquer coisa sem se preocupar com estratégia?" Eduardo riu, um som surpreendentemente jovem. "Honestamente, acho que não me lembro mais. Faz tanto tempo." "Bem", disse Isabela, sentindo coragem surgir do nada. "Que tal descobrir? Quando foi a última vez que o senhor assistiu a um filme? Ou foi a um parque? Ou comeu pipoca?" "Pipoca." Eduardo arqueou uma sobrancelha divertido. "Sim, pipoca. Comida sem valor nutricional, sem propósito além do prazer." Isabela riu. "Aposto que o senhor nem lembra do gosto. Você está sugerindo que eu pare de trabalhar para comer pipoca?" "Estou sugerindo que o senhor se lembre de que existe vida além desta sala", disse Isabela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Eduardo a estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. "E você? Quando foi a última vez que fez algo só por prazer?" A pergunta a deixou sem resposta. Desde que começara a trabalhar ali, sua vida havia se resumido a trabalho, transporte e algumas horas de sono. "Touché", murmurou ela.
Que tal descobrirmos juntos? Disse Eduardo, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar melhor. Quer dizer, há um shopping perto daqui. Poderíamos ir ao cinema? Isabela piscou, tentando processar se Eduardo Almeida havia acabado de convidá-la para sair. Isso seria apropriado? Perguntou ela, consciente das linhas que estariam cruzando. Provavelmente não, admitiu Eduardo. Mas você tem razão. Talvez seja a hora de eu fazer algo que não seja estrategicamente necessário. 2 horas depois, Isabela se encontrava numa situação que jamais imaginara. Sentada numa poltrona de cinema ao lado de Eduardo Almeida, compartilhando um balde de pipoca e assistindo a uma comédia romântica que ele havia deixado ela escolher. Não acredito que você nunca assistiu a Se Eu Fosse Você, sussurrou ela quando o filme começou. Não costumo ter tempo para cinema nacional, sussurrou ele de volta, mas estava claramente relaxado de uma forma que ela nunca havia visto. Durante o filme, Isabela notou como Eduardo reagia, ria genuinamente das piadas, se envolvia com a história e, ocasionalmente, fazia comentários divertidos sobre as situações absurdas. Era como ver uma pessoa completamente diferente emergindo do CEO sério que ela conhecia. Gostou? Perguntou ela quando saíram do cinema. Mais do que esperava, admitiu Eduardo, parecendo quase surpreso consigo mesmo. Fazia anos que não ria assim. Eles caminharam pelo shopping, uma experiência estranhamente normal que contrastava completamente com o ambiente corporativo onde se conheceram. Eduardo observava tudo com curiosidade, as famílias passeando, os jovens namorando, a vida cotidiana que havia se esquecido de como era. Tem fome? Perguntou ele quando passaram pela praça de alimentação. Um pouco, admitiu Isabela. Que tal hambúrguer? Sugeriu Eduardo, apontando para uma lanchonete popular. Quando foi a última vez que comi fast food? Eles se sentaram numa mesa de plástico, Eduardo visivelmente deslocado em seus trajes executivos no meio do ambiente casual, mas claramente se divertindo com a experiência. Isso é terrível para a saúde, disse ele, dando uma mordida no hambúrguer, mas incrivelmente satisfatório. Isabela riu. Bem-vindo ao mundo real, doutor Eduardo. Eduardo, corrigiu ele. Acho que quando estamos comendo fast food numa praça de alimentação, o doutor é desnecessário. O nome soou estranho na boca dela, íntimo demais, mas também incrivelmente natural. Eduardo, repetiu ela, testando como soava. E você sempre foi assim? Perguntou ele, mudando de assunto. Tão direta? Corajosa? Isabela considerou a pergunta. Acho que a necessidade me ensinou a ser. Quando você cresce sem muitos recursos, aprende que ou você luta pelo que quer, ou fica sem. E o que você quer, Isabela? A pergunta saiu mais séria do que ele pretendia. Ela o olhou, sentindo que estavam entrando em território perigoso. Honestamente, até algumas semanas atrás, eu só queria estabilidade. Um bom emprego, condições de ajudar minha mãe, talvez um dia ter minha própria casa. E agora? Agora, não sei, admitiu ela. Sinto que meus objetivos estão mudando, mas não sei bem para quê. Eduardo assentiu, entendendo perfeitamente a sensação. Às vezes me pergunto se passei tanto tempo seguindo o plano de outra pessoa, primeiro do meu pai, depois das expectativas da empresa, que esqueci de descobrir o que eu realmente quero. E se descobrisse, o que faria? Eduardo olhou para ela, realmente considerando a pergunta. Talvez tentasse encontrar um equilíbrio. Trabalho é importante, mas talvez não seja tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eduardo, disse Isabela finalmente. Sim? Obrigada. Por hoje, quero dizer. Faz tempo que não me divirto assim. Obrigado você, respondeu ele, por me lembrar de que existe um mundo fora daquele escritório. Quando voltaram ao prédio da empresa para pegar os carros, a realidade começou a se impor novamente. Eles eram chefe e funcionária. Havia regras, protocolos, expectativas. Isabela, disse Eduardo quando chegaram ao estacionamento, sobre hoje. Eu sei, interrompeu ela, preparando-se para o discurso sobre manter as coisas profissionais. Não, você não sabe, disse ele suavemente. Eu ia dizer que gostaria de repetir, não como chefe e funcionária, mas como amigos. Isabela sentiu o coração acelerar. Isso seria complicado.
Provavelmente, concordou Eduardo. Mas às vezes, as melhores coisas da vida são complicadas. Ela o olhou, vendo nele a mesma vulnerabilidade que havia visto quando falava sobre o pai. Era um homem poderoso, mas também solitário, tentando descobrir como viver além do trabalho. Amigos, concordou ela, estendendo a mão. Eduardo apertou sua mão, mas segurou por um momento mais longo do que necessário. Amigos, repetiu, mas ambos sabiam que o que sentiam estava começando a ir muito além da amizade. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Isabela não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na empresa, se sentia vista, não apenas como uma funcionária eficiente, mas como uma pessoa real, com sonhos, medos e a capacidade de influenciar a vida de alguém. E em seu apartamento no topo do prédio, Eduardo se deu conta de que, pela primeira vez em anos, estava ansioso para o dia seguinte. Não pelos negócios que teria que resolver, mas pela chance de ver novamente a mulher que estava lentamente mudando sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Eduardo e Isabela. No escritório mantinham a formalidade profissional, mas havia momentos, um sorriso compartilhado, uma piada interna sobre pipoca, olhares que duravam um segundo mais que o necessário, que revelavam a conexão crescente entre eles. Eduardo começou a encontrar desculpas para trabalhar até mais tarde, quando Isabela ficava alegando que precisava supervisionar projetos importantes. Na realidade, havia começado a valorizar aquelas horas quietas, quando o escritório estava vazio e eles podiam conversar mais livremente. Sua mãe não reclama que você chega sempre tarde? Perguntou ele numa quinta-feira à noite, quando estavam organizando contratos para uma auditoria. Ela está feliz porque finalmente posso ajudar com as contas, respondeu Isabela, organizando documentos por data. Mas às vezes comenta que mal me vê acordada. Você sente falta de ter mais tempo livre? Isabela pausou no que estava fazendo. Às vezes, mas também gosto do que faço aqui. É desafiador, interessante e... Ela hesitou. Gosto de trabalhar com você. A sinceridade na voz dela fez Eduardo olhar para cima dos papéis. Mesmo quando sou exigente demais? Especialmente quando é exigente demais, respondeu ela com um sorriso. Me faz querer provar que posso estar à altura. Isabela, disse Eduardo largando a caneta. Você já provou isso há muito tempo. Não precisa mais nada para provar. O modo como ele disse seu nome, suave, quase íntimo, fez algo se mexer no estômago dela. Ultimamente, ela percebia que Eduardo a olhava de maneira diferente. Não era mais o olhar avaliativo de um chefe observando uma funcionária, mas algo mais quente, mais pessoal. Eduardo, ela começou, mas foi interrompida pela chegada inesperada de uma mulher elegante no escritório. Desculpe interromper, disse a mulher, uma loira de aproximadamente 30 anos, vestindo um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário mensal de Isabela. Eduardo, querido, você esqueceu que tínhamos jantar hoje? Eduardo se levantou abruptamente e Isabela notou como sua expressão se fechou instantaneamente. Camila, não esqueci, apenas perdi a noção do tempo. Camila olhou de Eduardo para Isabela, seus olhos azuis fazendo uma avaliação rápida e claramente não impressionada com o que viu. E você deve ser a nova secretária, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo me falou de você. Que dedicada, trabalhando até tão tarde. Isabela Santos, disse Isabela, estendendo a mão e forçando um sorriso profissional, embora por dentro sentisse uma pontada estranha no peito. Camila Ferreira, respondeu a mulher, apertando sua mão brevemente. Sou, digamos, uma velha amiga do Eduardo. O jeito como ela disse velha amiga deixou claro que era muito mais que isso. Isabela sentiu algo desagradável se contorcendo em seu estômago. Ciúme, percebeu com choque. Bem, disse Eduardo, claramente desconfortável. Acho que por hoje já trabalhamos o suficiente. Isabela pode ir para casa, Marcos vai levá-la. Não precisa, posso pegar o metrô. Marcos vai levá-la, repetiu Eduardo firmemente, mas evitou olhar diretamente para ela. Enquanto Isabela recolhia suas coisas, ouviu Camila falar baixinho com Eduardo. Ela é nova, não é? E muito jovem. É uma excelente profissional, respondeu Eduardo, seu tom formal. Tenho certeza de que é,
disse Camila, com um tom que sugeria exatamente o contrário. Durante a viagem para casa, Isabela não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Eduardo com Camila. Era óbvio que eles tinham história, e pela intimidade com que ela falara, talvez ainda tivessem presente. A realização a atingiu como um balde de água fria. Ela havia começado a desenvolver sentimentos por Eduardo, sentimentos que eram completamente inadequados e aparentemente não correspondidos. Na manhã seguinte, Eduardo estava diferente, formal, distante, evitando os momentos de conversa casual que haviam se tornado rotina. Quando Isabela trouxe seu café, ele nem levantou os olhos do computador para agradecer. Doutor Eduardo, disse ela após o almoço, quando não aguentou mais o silêncio. Fiz algo errado? Ele finalmente a olhou, e por um momento ela viu conflito em seus olhos antes da máscara profissional voltar. Claro que não. Por que pergunta? Você está diferente hoje. Apenas focado no trabalho, respondeu ele. Como devemos estar? A ênfase em devemos foi como um lembrete doloroso de qual era o lugar dela. Isabela assentiu e voltou para sua mesa, sentindo como se uma porta que havia começado a se abrir tivesse sido firmemente fechada. O resto da semana seguiu no mesmo tom. Eduardo mantinha distância profissional rigorosa, não mais ficando até tarde ou fazendo comentários pessoais. Isabela tentou se convencer de que era melhor assim, que havia sido tola ao pensar que poderia haver algo entre eles. Mas na sexta-feira à tarde, quando estava organizando a agenda de Eduardo para a semana seguinte, viu um compromisso que fez seu coração afundar. Jantar. Camila. 20 horas. Restaurante Fasano. O fim de semana passou arrastado para Isabela. Ela tentou se manter ocupada, saiu com a amiga Carla, ajudou a mãe com a faxina, mas não conseguia parar de pensar em Eduardo jantando com Camila. Na segunda-feira, chegou ao trabalho determinada a manter a mesma distância profissional que ele havia estabelecido. Eduardo estava no escritório quando ela chegou, falando ao telefone em inglês com o que parecia ser um cliente importante. Ela preparou seu café como sempre, bateu na porta e entrou. Seu café, disse formalmente, colocando a xícara na mesa sem olhar para ele. Obrigado, respondeu Eduardo, mas quando ela se virou para sair, ele disse: Isabela, espere. Ela parou na porta, mas não se virou. Pode me olhar, por favor? Relutantemente, ela se virou. Eduardo havia desligado o telefone e a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você está brava comigo, disse ele. Não estou brava, mentiu Isabela. Apenas mantendo as coisas profissionais como o senhor sugeriu. Eduardo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Sobre sexta-feira. Não precisa explicar nada, interrompeu Isabela rapidamente. Sua vida pessoal não é da minha conta. Deveria ser, disse Eduardo baixinho, fazendo o coração dela pular. Como? Eduardo se levantou e caminhou até onde ela estava. Camila era minha ex-noiva. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ex-noiva? Terminamos há 6 meses. O relacionamento havia se tornado conveniente. 2 pessoas de posições sociais similares, famílias que se conheciam, expectativas a cumprir. Eduardo olhou pela janela. Não havia paixão, não havia amor verdadeiro. Era uma parceria social mais que qualquer coisa. E sexta-feira. Ela quer tentar novamente. Diz que podemos fazer funcionar, que é o que faz sentido para nossas posições na sociedade. Eduardo a olhou novamente. Até algumas semanas atrás eu teria concordado. E agora? Agora eu conheci alguém que me mostrou a diferença entre conveniência e conexão real, disse ele, dando um passo mais próximo dela. Isabela sentiu o coração disparar. Eduardo, eu sei que é complicado. Eu sei que há diferenças entre nós, sociais, econômicas, profissionais. Eu sei que pode parecer que estou aproveitando de minha posição. Ele parou bem na frente dela. Mas também sei que nos últimos 2 meses você mudou completamente minha perspectiva sobre o que é importante na vida. Você é meu chefe, disse Isabela, mas sua voz saiu mais fraca que pretendia. Sim, sou. E isso torna tudo mais complicado, admitiu Eduardo. Mas Isabela, quando você adormeceu naquela mesa, quando cuidei de você, percebi que há muito tempo não me importava genuinamente com o bem-estar de outra pessoa. Eduardo,
Isabela lutava para encontrar palavras, dividida entre o que sentia e o que sabia ser sensato. Não precisa responder agora, disse ele suavemente. Só precisava que soubesse que o que sinto por você é real, não é capricho ou abuso de poder. É mais que isso. Antes que Isabela pudesse responder, o interfone tocou, anunciando que os clientes das 9 horas haviam chegado. A realidade do escritório voltou bruscamente. Vou recebê-los, disse Isabela, se dirigindo para a porta. Isabela, Eduardo a chamou quando ela chegou à porta. Sim? O que eu disse sobre Camila? Terminei tudo definitivamente. Não há nada lá além do passado. Isabela assentiu e saiu, mas suas mãos tremiam quando foi receber os clientes. Eduardo havia acabado de confessar sentimentos por ela, e sua própria reação, o alívio que sentiu ao saber que ele tinha terminado com Camila, confirmava o que ela vinha tentando negar. Ela estava apaixonada por Eduardo Almeida. Durante toda a manhã, enquanto atendia telefones e organizava reuniões, sua mente não parava. Eduardo tinha razão. Era complicado. Muito complicado. Ele era seu chefe. Havia uma diferença social enorme entre eles, e relacionamentos no local de trabalho eram sempre arriscados. Mas também era verdade que nunca havia se sentido tão vista, tão valorizada, tão viva quanto quando estava com ele. Na hora do almoço, quando Eduardo saiu para uma reunião externa, Isabela finalmente teve tempo para processar tudo. Olhou para o escritório elegante, para a vista da cidade, para a vida que havia construído nas últimas semanas. Havia 2 caminhos à sua frente. O seguro, mantendo as coisas profissionais e protegendo seu emprego e sua estabilidade, ou o arriscado, seguindo seus sentimentos e apostando em algo que poderia mudar sua vida completamente. Quando Eduardo voltou da reunião, encontrou uma xícara de café fresco em sua mesa e um bilhete escrito na letra cuidadosa de Isabela. Também preciso de tempo para pensar, mas quero que saiba que o que sinto por você também é real. I.S. Eduardo segurou o bilhete, sentindo pela primeira vez em meses que talvez houvesse uma possibilidade real de felicidade em sua vida. Não seria fácil, mas as melhores coisas nunca eram. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o profissional e o pessoal. Eduardo e Isabela mantinham a formalidade durante o expediente, mas havia uma corrente elétrica no ar toda vez que se encontravam. Olhares que se prolongavam, dedos que se tocavam brevemente ao trocar documentos, conversas que começavam sobre trabalho e derivavam para assuntos mais íntimos. Na quarta-feira à tarde, Márcia do RH apareceu na mesa de Isabela com uma expressão preocupada. Isabela, preciso falar com você em particular, disse ela, olhando nervosamente em direção ao escritório de Eduardo. No elevador, a caminho da sala de Márcia, Isabela sentiu o estômago se apertar. Será que alguém havia notado a mudança na dinâmica entre ela e Eduardo? Sente-se, disse Márcia, fechando a porta de sua sala. Recebi uma ligação hoje que me deixou preocupada. Que tipo de ligação? Camila Ferreira. Ela fez algumas insinuações sobre sua relação profissional com o Dr. Eduardo, Márcia disse cuidadosamente. Normalmente eu ignoraria esse tipo de fofoca, mas ela mencionou que poderia levar o assunto ao conselho. Isabela sentiu o sangue gelar. Que tipo de insinuações? Que você está se aproveitando de sua posição para seduzir o CEO, que está recebendo tratamento preferencial que outras funcionárias não recebem. Isso não é verdade, protestou Isabela. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que tecnicamente Eduardo havia lhe dado alguns privilégios, os jantares pagos, o motorista para levá-la em casa, a flexibilidade nos horários. Isabela, eu gosto de você. Você é uma funcionária exemplar, disse Márcia gentilmente. Mas preciso perguntar, há algo acontecendo entre vocês, além da relação profissional? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, lutando entre a honestidade e a autopreservação. Há sentimentos envolvidos, admitiu finalmente. Mas nunca fizemos nada inadequado. Nunca cruzamos linhas físicas. Márcia suspirou. Isabela, sentimentos podem ser tão perigosos quanto ações. A empresa tem políticas rígidas sobre relacionamentos entre superiores e subordinados. Eu sei. Nós sabemos, disse Isabela. Por isso estamos tentando manter tudo profissional.
Tentando não é suficiente quando você tem alguém como Camila Ferreira observando cada movimento, alertou Márcia. Ela tem conexões e influência. Se decidir causar problemas, o que você está sugerindo? Que você considere pedir transferência para outro departamento, ou que conversem seriamente sobre onde isso pode levar, Márcia disse. Porque o que estão fazendo agora, essa zona cinzenta, não é sustentável. Isabela voltou para sua mesa com a cabeça girando. Quando Eduardo saiu da reunião das 4 horas, ela o esperava com uma expressão séria. Precisamos conversar, disse ela baixinho. Eduardo notou imediatamente que algo estava errado. Meu escritório, disse ele. Quando a porta se fechou, Isabela contou sobre a conversa com Márcia e a ligação de Camila. Viu a mandíbula de Eduardo se tensionar conforme ela falava. Essa cadela vingativa, murmurou Eduardo, fazendo Isabela piscar em surpresa por ouvi-lo usar uma linguagem tão áspera. Eduardo, talvez ela tenha razão, disse Isabela relutantemente. Talvez eu devesse pedir transferência, ou... Não, cortou Eduardo firmemente. Não vou deixar que ela te pressione a sair. Mas as políticas da empresa... Eu sou o CEO desta empresa, disse Eduardo, caminhando até onde ela estava. E se eu quiser mudar as políticas, posso. Você faria isso? Mudaria regras da empresa por minha causa? Eduardo parou bem na frente dela. Isabela, eu faria muito mais que isso por você. A intensidade em sua voz fez o coração dela acelerar. Eduardo... Não, disse ele, colocando as mãos nos ombros dela. Chega de fingir que isso é só físico ou só emocional. Chega de fingir que podemos ignorar o que está acontecendo entre nós. Mas e se não der certo? E se eu perder meu emprego? E se der certo? Interrompeu Eduardo suavemente. E se formos felizes juntos? E se eu conseguir uma vida além deste escritório e você conseguir realizar sonhos que nem sabia que tinha? Isabela olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Você tem certeza? Não é só a solidão ou a novidade de alguém diferente? Tenho certeza, disse Eduardo, tocando gentilmente seu rosto. Isabela, eu me apaixonei por você. Não pela secretária eficiente, não pela mulher bonita, mas por você. Pela pessoa que se preocupa comigo quando trabalho demais, que me faz rir, que me desafia a ser uma pessoa melhor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela. Tentei manter distância, mas Eduardo não a deixou terminar. Inclinou-se e a beijou, suave mas firmemente, como se estivesse selando uma promessa. O beijo foi tudo que Isabela havia imaginado e mais, terno, apaixonado, cheio de sentimentos reprimidos. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Então, perguntou Eduardo, você está disposta a arriscar? Isabela olhou ao redor do escritório elegante, pensou em sua vida segura, mas limitada, e depois olhou para o homem que havia mudado tudo. Sim, disse ela, estou disposta a arriscar. 6 meses depois, Isabela olhava pela janela do escritório que agora dividia com Eduardo, não mais como secretária, mas como coordenadora de projetos especiais, uma posição criada especificamente para suas habilidades e que a colocava em pé de igualdade hierárquica com outros gerentes. A transição não havia sido fácil. Houve fofocas, olhares suspeitos e comentários sussurrados nos corredores. Camila havia de fato tentado criar problemas com o conselho, mas Eduardo enfrentou a situação de frente, explicando a mudança de cargo de Isabela e deixando claro que qualquer funcionário insatisfeito com as políticas da empresa poderia procurar trabalho em outro lugar. Pensando no quê? Perguntou Eduardo, aparecendo atrás dela e envolvendo-a em seus braços. Em como as coisas mudaram, respondeu Isabela, apoiando-se contra o peito dele. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui. Arrependida? Nunca, disse ela, virando-se em seus braços. Você? Só de ter demorado tanto para perceber que estava apaixonado, respondeu Eduardo, depositando um beijo suave em sua testa. O relacionamento deles havia se desenvolvido gradualmente. Eduardo insistiu em fazer as coisas direito, jantares românticos, presentes thoughtful, conhecer sua mãe, que ficou inicialmente intimidada, mas logo se apaixonou pela gentileza genuína dele. Isabela, por sua vez,
ajudou Eduardo a descobrir prazeres simples. Cozinhar juntos no apartamento dele, assistir filmes brasileiros, visitar feira de domingo. Dona Conceição perguntou quando vamos dar netos para ela. Disse Isabela rindo. E o que você respondeu? Que primeiro você precisa me pedir em casamento, brincou ela, mas notou como Eduardo ficou sério. Isabela, ele disse, afastando-se ligeiramente para olhá-la melhor. Foi só uma piada, Eduardo. Não estou pressionando. Eu comprei um anel, disse ele abruptamente. Isabela piscou. O quê? Semana passada, estava na vitrine de uma joalheria no shopping Iguatemi e pensei em você usando. Eduardo parecia nervoso, algo raro nele. Sei que é cedo, sei que ainda estamos nos conhecendo de muitas maneiras, mas... Eduardo, interrompeu Isabela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Deixe-me terminar, disse ele, segurando suas mãos. Isabela Santos, você transformou minha vida. Me ensinou que sucesso sem amor é vazio, que trabalho sem paixão é apenas sobrevivência. Me fez querer ser não apenas um CEO melhor, mas um homem melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Eu sei que ainda temos desafios pela frente. Sei que sempre haverá pessoas que vão questionar nossa relação e vão dizer que é improvável demais para durar. Eduardo continuou. Mas também sei que quero enfrentar esses desafios com você. Quero construir uma vida com você. Ele se ajoelhou ali mesmo no escritório onde tudo começou e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Isabela Santos, você quer se casar comigo? O anel era perfeito, elegante, mas não ostensivo. Um solitário que brilhava suavemente na luz da tarde paulistana que entrava pela janela. Sim, sussurrou Isabela, mal conseguindo falar através das lágrimas. Sim, eu quero. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, um beijo cheio de promessas e planos futuros. Sua mãe vai ficar feliz, disse Eduardo quando se separaram. Sua ex-noiva não tanto, brincou Isabela. Que se dane minha ex-noiva, disse Eduardo, fazendo Isabela rir. Eles ficaram abraçados, olhando para a cidade através da janela, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro. Eduardo, disse Isabela depois de um tempo. Sim, obrigada por não desistir, por lutar por nós quando eu estava com medo. Obrigado você por me mostrar que amor não é só nos filmes, respondeu Eduardo. É por dormir naquela mesa, Isabela riu. Foi a melhor soneca da minha vida. E foi a melhor descoberta da minha, disse Eduardo, segurando-a mais apertado. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, milhões de pessoas perseguindo seus sonhos, alguns encontrando o amor nos lugares mais inesperados. E no 30º andar de um prédio na Avenida Paulista, uma secretária que se tornara coordenadora e um CEO que aprendera a viver além do trabalho planejavam um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível apenas um ano antes. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com uma simples oportunidade de emprego e um coração aberto para possibilidades inesperadas.